Amados, o tema dessa campanha é levantai-vos e orai. E a palavra que Deus colocou ao meu coração trata exatamente desse ocorrido na vida de Pedro em que nós acabamos de ler. A história conta que a Judeia tinha acabado de receber um novo rei, Herodes Agripa I, neto de Herodes o Grande. Agora esse rei que estava governando ali a Judeia, ele era um rei que não havia sido criado em Israel. Ele foi criado em Roma. O que significa dizer que ele não tinha muita intimidade com os judeus. Mas ele tinha um desejo, uma intenção de conquistar carisma diante dos judeus, de conquistar prestígio diante dos judeus. Então nós sabemos que aqui nesse exato momento Jesus já havia sido crucificado. Pedro foi erguido como líder dos discípulos. E a perseguição aos cristãos ali em Israel estava declarada, estava acirrada. Estevão havia sido morto apedrejado enquanto pregava o evangelho. E agora Herodes, para agradar a população, para agradar os judeus que perseguiam os cristãos, ele vai declarar essa perseguição também aos apóstolos, também aos cristãos. E se você ler esse capítulo, e se você puder, mantenha a sua Bíblia aberta comigo e me acompanhe nesta palavra. Se você ler esse capítulo desde o versículo de número 1, você vai entender. Porque no versículo de número 2 diz que Herodes matou Tiago, irmão de João. Matou a fio de espada. E agora ele manda prender Pedro. Mas no dia que Pedro foi capturado, era a festa de pães asmos. Era considerado, esses dias dessa festividade eram considerados dias sagrados. Não era aconselhável matar Pedro nesses dias. Então a Bíblia diz no versículo de número 4 que ele captura Pedro e guarda Pedro na prisão. Agora, a última parte do versículo de número 4, a Bíblia diz: e querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Aqui nos mostra a intenção do rei Herodes. Ele disse: eu vou guardar Pedro na prisão, mas eu tenho um projeto de morte, eu tenho um projeto de falência, eu tenho um projeto de fracasso para a vida dele. E se você observar no decorrer da história, a expectativa de morte para Pedro não era somente de Herodes, mas era dos judeus que perseguiam os cristãos. Então entenda que nós vivemos em uma guerra espiritual. Porque o inimigo das nossas almas, ele tem um projeto de derrota, de morte, de falência para as nossas vidas. Mas o que é interessante dizer também é que enquanto Herodes tinha um projeto de morte para a vida de Pedro, Deus já tinha traçado um projeto de milagre, de vitória, de bênção, de restauração e de honra para a vida de Pedro. Eu quero dizer para você nesta noite, quem sabe você iniciou o ano de 2022 enfrentando tantos problemas, tantas barreiras, tantas perseguições e impossibilidades, mas Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer: há um projeto do céu, há um planejamento de Deus, e é um planejamento de honra, de vitória, de bênção a ser concretizado sobre a tua vida. O inimigo tem expectativas, mas Deus tem propósito.
O inimigo tem projeto de morte, mas Deus tem projeto de vida. O inimigo tem projeto de falência, mas Deus tem projeto de honra. O inimigo tem projeto de vergonha, mas Deus tem projeto de exaltação. Então, no nome de Jesus, você vai sair daqui nesta noite hoje, crendo e olhando para aquilo que Deus já planejou para a tua vida esse ano. Aleluias. No versículo de número 4, a Bíblia diz: e então guardou Pedro na prisão. E o versículo de número 5 vai repetir o mesmo verbo. Pedro, pois, era guardado na prisão. Pedro não estava condenado à prisão. Pedro estava guardado, protegido, escondido, preservado na prisão. E quando eu falo de prisão, eu não estou apenas falando de uma prisão física entre quatro paredes. Porque nós sabemos que existem prisões emocionais, prisões espirituais. E o que significa prisão? É uma situação em que você fica impedido. Prisão é o mesmo que detenção. Então entenda que em muitas fases da nossa vida, em muitos projetos, às vezes você planeja, você quer executar, você quer prosseguir, mas existem situações que estão nos deixando detidos e nós nos encontramos dentro de verdadeiras prisões e não conseguimos avançar. Não conseguimos avançar profissionalmente, ministerialmente. Quem sabe você tem tentado e lutado pela tua família, o teu casamento, mas não tem conseguido progredir. Muitas situações estão detendo você. Mas quando a Bíblia fala insistentemente que Pedro estava guardado na prisão, eu entendo que Deus permitiu que aquele rei, que aqueles soldados guardassem Pedro na prisão. Para quê? Para preservar a vida dele. Pense comigo. João Batista foi morto, degolado. Jesus já havia sido crucificado. Estevão tinha acabado de morrer apedrejado. E se Pedro ficasse solto, com certeza ele continuaria pregando o evangelho. E quem sabe em algum momento, como os ânimos estavam inflamados, algum judeu poderia perder a cabeça e matar Pedro. Mas Deus disse: não, a tua vida, Pedro, é preciosa. Eu vou te guardar dentro da prisão, mas não se preocupe, porque é permissão para preservar a sua vida. Então quero te dizer nesta noite, que por muitos momentos você se vê assim como Pedro, impedido de prosseguir, impedido de avançar, impedido de executar determinados projetos. Mas Deus te trouxe aqui para te dizer: eu estou te guardando nesta prisão para preservar a tua vida. Porque se Ele tivesse te deixado solto para você fazer o que quisesse, quando quisesse, você já teria sido morto espiritualmente. Você não está entendendo o que está acontecendo, mas Deus está te dizendo: eu estou preservando a tua alma, eu estou preservando o teu ministério, eu estou preservando você, porque tem um grande projeto para realizar. Aleluia. E Davi disse em Salmos capítulo de número 27, versículo de número 5: Senhor, no dia da adversidade o Senhor me guardou, o Senhor me escondeu. É Deus que conhece todas as coisas. É Deus que sabe as ciladas que o inimigo tem traçado para matar a tua vida, para roubar a tua família e o teu ministério.
Então muitas vezes Ele está te permitindo ficar impedido para guardar a tua vida, para poupar você de cair na cilada do inimigo. Mas não se preocupe, porque no momento certo Ele vai entrar nessa prisão, Ele vai despedaçar os ferrolhos de ferro, Ele vai arrancar as cadeias que te prendem, e Ele vai te tirar dessa prisão para você executar tudo que Ele tem para você. Aleluias, aleluias. Você pode dar um glória a Deus. O mesmo versículo de número 5 vai continuar dizendo: mas a igreja fazia contínua oração por ele. O que fez a diferença na vida de Pedro enquanto ele estava preso? Oração. Aí você está dizendo: eu estou impedida, eu estou aprisionada, eu não tenho como, eu tento me desvencilhar, eu tento avançar, mas não dá certo, eu não consigo. E aí eu quero perguntar para você: o que a gente faz quando a gente não pode fazer nada para resolver o nosso problema? Porque existem problemas que nós estamos passando que a gente não pode fazer nada, simplesmente nada. A gente não tem o poder de fazer nada para mudar a situação. O que a gente faz quando não se pode fazer nada diante das circunstâncias? Ora. Você pode estar impedida fisicamente, mas você não está impedida espiritualmente. Você pode estar amarrada em suas mãos, mas você não tem a sua mente amarrada. Então, no nome de Jesus, eleva o teu pensamento ao trono da graça e coloca a tua situação diante de Deus, porque por mais que ela seja difícil e impossível, a Bíblia diz em Tiago, capítulo de número 5, versículo de número 16, que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Não há oração sem resposta. Não existe. Você pode não receber a resposta como você quer, no tempo que você quer, mas sem resposta você não vai ficar. E quando a palavra de Deus diz de contínua oração, está falando de uma oração ininterrupta, está falando de uma oração permanente. E olha que Pedro ficou alguns dias na prisão, mas a Bíblia diz que enquanto isso a igreja permanecia orando. E Deus nos trouxe aqui essa noite para falar conosco. Em o nome de Jesus, volte a orar pelas causas perdidas, volte a orar pelas pessoas da sua família que estão afastadas de Deus, volte a orar pelo propósito do Senhor. A sua vida não pare, não interrompa, não ore de maneira esporádica, mas continue em oração, porque Deus tem resposta para você. Oração. O versículo de número 6, a Bíblia então vai dizer que Pedro, já na última noite, porque no outro dia Herodes ia mandar chamar ele. Gente, Pedro estava dormindo. Ah, meu Deus. Eu fico perguntando, se fosse a sua última noite, você soubesse que no outro dia alguém iria te buscar para te sacrificar, como seria essa noite? Pedro estava dormindo, o que remete uma posição de confiança em Deus. E às vezes por tão menos nós estamos deixando de dormir à noite, ansiosos, angustiados, depressivos, porque não é só orar e se desesperar, é orar e confiar, é orar e descansar, é orar e dormir, porque você sabe que a sua oração não vai ficar sem resposta.
Tem pessoas que adentraram o templo aqui nesta noite, que estão assim angustiados, ansiosos, depressivos, tomando medicação porque não conseguem dormir. Mas no nome de Jesus, a unção do céu vai ser derramada sobre a tua vida hoje. Unção de renovo, unção de cura, unção de restauração. E eu quero profetizar aqui nesta noite: você vai chegar na tua casa e você vai dormir tranquilo, porque você sabe que a tua vida está guardada na mão do Deus Todo-Poderoso. Oh, aleluia. E Pedro estava dormindo entre dois soldados. Outras versões bíblicas dizem que ele está amarrado, acorrentado aos dois soldados, para não ter nenhum risco dele escapar daquela prisão. E enquanto a igreja orava e Pedro dormia, versículo de número 7 vai dizer que houve uma luz dentro da prisão. E chegou um anjo enviado por Deus e disse: levanta, Pedro, desperta. E as cadeias cairão por terra. Porque onde há oração, há manifestação do poder de Deus. Onde há oração, há despertamento. Onde há oração, as cadeias caem por terra. A nossa oração tem um impacto no mundo espiritual e material. A nossa oração tem um poder tão grande que, se nós soubéssemos, nós nunca deixaríamos de orar por aquilo que nós precisamos. Então, enquanto a igreja orava, o anjo mandado por Deus está agindo dentro da prisão na vida de Pedro. E quando o anjo chega e começa a realizar todo esse milagre como resposta de oração, o versículo de número 8, ele vai dizer para Pedro, o versículo diz assim: disse-lhe o anjo, veste-te e põe as tuas sandálias. E ele assim o fez, e disse-lhe mais, lança a tua capa e segue-me. Em outra versão bíblica, o anjo disse assim: cinja os teus vestidos. Sabe o que é cingir? Colocar o cinto, amarrar. Sabe o que é que o anjo está dizendo para Pedro? Chega de descansar, porque eu estou entrando aqui nessa situação para te tirar, para te livrar, para te libertar dessa prisão. O anjo está dizendo para Pedro: levanta no nome de Jesus, tira essa roupa de presidiário, coloca as tuas vestes espirituais, aperta o teu cinto e segue-me, porque tem novo tempo surgindo aí na tua vida. E Deus te trouxe essa noite aqui para te dizer: se você continuar orando, arranca essas vestes de presidiário. Ah, meu Deus, está cabisbaixo, moribundo, sempre falando de miséria, semblante entristecido, vestes de presidiário. Mas Deus está falando com você nesta noite. No nome de Jesus, coloca um sorriso no teu rosto, troca de vestes, aperta o teu cinto, amarra o teu sapato, porque tem novo tempo de Deus surgindo para tua casa, para tua vida, para tua família. Oh, meu Deus, só quem crê, levanta a tua mão aí e começa a adorar, porque eu creio que Deus já mandou anjo do céu como resposta de oração.